Os mistérios da história sempre nos fazem repensar a trajetória humana. A cada nova descoberta, entendemos mais de onde viemos e como chegamos até aqui. Mas nem sempre o passado revela seus mistérios. Às vezes, enigmas indecifráveis assombram os pesquisadores e encantam as mentes curiosas. De cidades perdidas sem explicação até textos impossíveis de se ler, o mundo esconde segredos antigos que ainda não temos respostas. Então, prepare-se para ousar se aventurar em mistérios que ainda não foram decifrados pela história. Mas o que acontece quando uma civilização deixa para trás um monumento não em terra, mas sob o mar? Na costa do Japão, escondido sobre as ondas, repousa uma das descobertas subaquáticas mais controversas de todos os tempos. Massivas estruturas de pedra, assustadoramente precisas e aparentemente intencionais, se estendem pelo fundo do oceano. Para alguns, é uma prova inegável de uma civilização antiga e esquecida, uma que existiu antes mesmo da história registrada. Para outros, não passa de uma formação natural moldada pelas correntes e marés, ao longo de milhares de anos. Mas se isso for verdade, por que as formações parecem tão intencionais? Este é o mistério do monumento de Yonaguni. O monumento de Yonaguni foi descoberto pela primeira vez em 1986 por um mergulhador local chamado Kihachiro Arataki. Ele não estava procurando por cidades perdidas ou evidências de civilizações antigas. Estava simplesmente buscando por um novo ponto de mergulho, próximo a Yonaguni, uma das ilhas Ryukyu, no Japão. Enquanto nadava mais fundo, ele se deparou com algo que não deveria estar ali. Uma estrutura maciça, de vários níveis, surgiu diante dele. Suas bordas exatas, suas superfícies assustadoramente lisas. Era diferente de tudo que ele já havia visto. Terraços em formas de escadas levavam ao que parecia ser plataformas. Corredores estreitos cortavam a rocha, e no ponto mais alto, algo semelhante a uma grande escadaria se estendia em direção à superfície. Parecia feito pelo homem. Mas como isso seria possível? A notícia da descoberta se espalhou, atraindo a atenção de pesquisadores e arqueólogos. Alguns acreditavam que poderiam ser os restos de uma civilização perdida, talvez uma que existiu antes da última era do gelo, quando os níveis do mar eram significativamente mais baixos. Outros descartam completamente a ideia, argumentando que as formações não passavam de um capricho da natureza. Mas à medida que os mergulhadores foram explorando o local, detalhes estranhos começaram a surgir. Detalhes que tornavam a teoria da formação natural cada vez mais difícil de aceitar. O monumento de Yonaguni é massivo, estende-se por mais de 50 metros de comprimento e se eleva por quase 27 metros do fundo do mar. Consiste em terraços planos, ângulos retos precisos e o que parecem ser degraus esculpidos levando de um nível ao outro. Alguns pesquisadores acreditam que ele se assemelha às pirâmides com escadarias da América do Sul, enquanto outros o comparam a complexos de templos antigos, como aqueles da Mesopotâmia. Um dos argumentos mais convincentes para sua criação artificial é a presença do que parecem ser marcas de ferramentas, cortes retos ao longo da rocha, como se tivessem sido moldados por mãos humanas. Certas seções parecem ter sido suavizadas, possivelmente por cinzéis ou outras ferramentas. Há até mesmo formações que se assemelham a arcos e pilares, e o que alguns acreditam poderia ser um grande salão central. Talvez o aspecto mais misterioso de todos seja o chamado rosto, uma grande formação esculpida que, segundo alguns, se assemelha a uma cabeça de um ser humano, com o que parecem ser olhos, um nariz e uma boca. Poderia ser uma estátua antiga, uma representação de uma divindade esquecida? Ou seria, como argumentam os céticos, nada mais do que um truque de luz e sombra? Se o monumento de Yonaguni for de fato feito pelo homem, ele representa um enorme problema para os historiadores. Com base em sua localização e profundidade, a estrutura teria de ter sido construída há mais de 10 mil anos,
muito antes de qualquer civilização conhecida na região ser capaz de realizar algo tão avançado. Isso significaria que ela antecede as pirâmides do Egito, Göbekli Tepe e até mesmo as cidades da Mesopotâmia. Alguns teorizam que poderia estar ligada ao lendário continente perdido de Mu, um equivalente do Oceano Pacífico à Atlântida, que segundo os mitos afundou sob o oceano há milhares de anos. Enquanto historiadores tradicionais descartam a ideia de Mu como ficção, a descoberta de uma estrutura subaquática tão avançada na região reacendeu a especulação. Outros sugerem que o monumento de Yonaguni poderia estar ligado ao antigo povo de Jomon do Japão, uma civilização pré-histórica, conhecida por sua cerâmica intrincada e misteriosos círculos de pedra. Mas há um problema. Nenhuma outra estrutura do povo de Jomon se assemelha remotamente à escala ou complexidade do monumento de Yonaguni. Se eles o construíram, então isso exigiria uma reescrita total da história antiga do Japão. Claro, nem todos estão convencidos. Muitos geólogos argumentam que o monumento de Yonaguni é uma formação natural moldada por atividades tectônicas e correntes subaquáticas. Eles apontam que formações geológicas semelhantes existem em outras partes do mundo, onde fraturas naturais em arenito e rochas sedimentares podem criar padrões em degraus que parecem feitos pelo homem. Um dos argumentos mais fortes contra a ideia de que a estrutura seja artificial é que não foram encontrados artefatos no local. Nenhuma cerâmica, nenhuma ferramenta ou nenhuma inscrição foi encontrada. Normalmente, quando arqueólogos descobrem uma cidade perdida, encontram vestígios das pessoas que viveram lá. Mas em Yonaguni não há nada, exceto a própria pedra. No entanto, os defensores da teoria de que a estrutura foi feita pelo homem contra-argumentam: se o local foi construído há mais de 10 mil anos, qualquer artefato pode ter sido levado pelas correntes oceânicas, ou está enterrado sob enormes camadas de sedimento. Eles argumentam que a pura complexidade da estrutura, combinada aos ângulos estranhamente precisos, que parecem ser escadarias, sugere intervenção humana. Apesar de décadas de debate, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. O governo japonês não reconheceu oficialmente o local como uma estrutura arqueológica. E sem mais evidências concretas, o mistério permanece sem solução. Mergulhadores continuam a explorar o monumento, na esperança de encontrar provas, seja na forma de inscrições, artefatos ou estruturas adicionais que possam pender a balança para um lado ou para outro. O oceano, há muito tempo, é um guardião de segredos, escondendo cidades perdidas, estruturas submersas e artefatos antigos sobre suas ondas. O monumento de Yonaguni é um desses enigmas, um lugar onde a história e a natureza parecem se confundir, deixando para trás um quebra-cabeça sem solução clara. Terá sido construído por uma civilização esquecida? Ou é apenas obra dos elementos moldando a pedra de maneiras que ainda não conseguimos compreender plenamente? Seja qual for a resposta, uma coisa permanece certa: quanto mais mergulhamos na história, mais perguntas descobrimos. E enquanto o monumento de Yonaguni desafia a nossa compreensão sobre o que pode estar escondido sob o oceano, há também segredos perdidos em terra, ocultos por uma imensa copa de árvores e florestas densas. Segredos que podem mudar a forma como percebemos a vida no passado da Amazônia. Alguns dos mistérios mais incríveis da história estão mais próximos do que imaginamos. Na densa floresta amazônica, onde a vegetação espessa escondeu incontáveis segredos por séculos, algo notável foi descoberto. Centenas de enormes padrões geométricos esculpidos na terra, visíveis apenas do céu. Estes são os geoglifos da Amazônia, vastas obras geométricas espalhadas pela paisagem do estado do Acre, na parte sudoeste da região norte do Brasil. Diferente das famosas linhas de Nazca no Peru, que são gravadas numa região desértica, esses enormes desenhos estavam escondidos sob a densa floresta por milhares de anos. Só foram revelados quando o desmatamento as expôs às imagens de satélite. Sua descoberta levantou questões profundas. Quem os construiu? Para que serviam? E como tais estruturas em larga escala poderiam ter sido construídas no coração da Amazônia muito antes da tecnologia moderna?
Os geoglifos brasileiros ganharam maior atenção no final do século XX, quando imagens de satélite e levantamentos aéreos começaram a revelar grandes padrões geométricos, círculos, quadrados e outras formas cortadas no solo sob a floresta. À medida que o desmatamento aumentou, mais e mais antigas obras de terra foram descobertas, revelando uma vasta rede de sítios interconectados, cobrindo milhares de quilômetros quadrados. Até agora, mais de 400 geoglifos foram identificados, embora pesquisadores suspeitem que muito mais permaneçam escondidos sob trechos intocados da Amazônia. O tamanho e a complexidade dessas estruturas desafiam a ideia de que a Amazônia era uma natureza intocada antes da chegada europeia. Em vez disso, sugerem que uma cultura avançada e altamente organizada prosperou na região, capaz de realizar grandes projetos de modificação da paisagem, que exigiam planejamento, trabalho e habilidades de engenharia. Isso contradiz as suposições anteriores de que a Amazônia abrigava apenas pequenas tribos dispersas, com pouca infraestrutura e capacidade de modificações em larga escala. O que torna os geoglifos brasileiros particularmente misteriosos é que eles não parecem ser assentamentos. Diferente de sítios arqueológicos tradicionais, há pouca evidência de habitação permanente, sem grandes estruturas, sem sinais de vida doméstica e apenas artefatos dispersos. Isso sugere que essas obras serviam a outro propósito, possivelmente cerimonial, religioso ou astronômico. Uma das principais teorias é que os geoglifos eram locais de rituais, onde antigas sociedades amazônicas se encontravam para cerimônias, festas ou reuniões políticas. Alguns pesquisadores acreditam que poderiam ter sido usados como observatórios astronômicos, alinhados com mudanças sazonais, solstícios ou eventos celestes. Assim como Stonehenge na Inglaterra ou as Pedras de Karnak na França parecem ter sido organizadas com o entendimento do cosmos, os geoglifos brasileiros poderiam ter servido como observatórios primitivos, marcando momentos importantes do ano para fins agrícolas ou espirituais. Outra possibilidade é que essas obras desempenhavam um papel em fronteiras territoriais ou na organização social, servindo como marcos para diferentes grupos ou como áreas defensivas. Porém, diferente de fortificações tradicionais, os geoglifos não parecem ter sido projetados para a guerra. Não há muros defensivos óbvios ou sinais de batalha. Um dos maiores mistérios em torno dos geoglifos brasileiros é a sua idade. Datações por radiocarbono sugerem que muitas dessas construções foram construídas entre 1000 e 2000 anos atrás, embora algumas evidências indiquem que podem ser ainda mais antigas. Isso significa que elas precedem a ascensão do Império Inca e foram provavelmente construídas por uma civilização amazônica agora perdida, cujo nome e história foram apagados pelo tempo. A descoberta dos geoglifos também levanta questões mais profundas sobre a história ambiental da Amazônia. Durante anos, acreditou-se que a floresta amazônica era um ecossistema intocado, largamente não modificado pelos humanos antes da colonização europeia. Porém, os geoglifos sugerem o contrário. O simples fato de que essas enormes obras foram construídas significa que os povos que as criaram devem ter desmatado grandes áreas da floresta, modificando a paisagem de maneiras que desafiam a ideia de uma Amazônia intocada. Alguns pesquisadores agora acreditam que a Amazônia pode ter sido o lar de sociedades complexas e capazes de engenharia ambiental, numa escala que antes não era reconhecida. Essa teoria é apoiada pela descoberta da Terra Preta, um solo altamente fértil criado pelo ser humano, encontrado em toda a região, sugerindo que civilizações antigas cultivavam e gerenciavam ativamente a terra, em vez de simplesmente viverem dentro de condições naturais. As implicações disso são profundas. Se a Amazônia foi de fato lar de sociedades agrícolas organizadas que construíram estruturas de larga escala, então muito do que assumimos sobre a América do Sul pré-colombiana pode precisar ser reconsiderado. Isso significaria que a história do continente é muito mais rica e complexa do que pensávamos, com civilizações que surgiram e desapareceram muito antes da chegada dos espanhóis e portugueses. Apesar de tudo que foi descoberto, o verdadeiro propósito dos geoglifos brasileiros permanece desconhecido. Seriam eles locais sagrados, calendários astronômicos, marcos territoriais ou algo totalmente diferente?
Até que escavações e pesquisas mais extensas sejam conduzidas, o mistério destas vastas obras de terra continuará sem solução. Os geoglifos brasileiros remodelaram a nossa compreensão da Amazônia Antiga, revelando um mundo muito mais complexo do que se acreditava. Imensos padrões geométricos escondidos sobre a floresta contam uma história silenciosa de civilizações que prosperaram onde antes pensávamos que nenhuma poderia existir, modificando a Terra de maneiras que estamos apenas começando a compreender. Seja como locais cerimoniais, marcos astronômicos ou algo inteiramente diferente, sua imensa escala nos força a repensar do que os primeiros humanos eram capazes. Às vezes, a capacidade humana nos leva a destinos magníficos e enigmáticos, com segredos escondidos à tinta há séculos, prontos para serem descobertos, mas infelizmente trancados atrás de um código inquebrável. Um livro repleto de símbolos que ninguém jamais conseguiu decifrar. Um texto que não corresponde a nenhum idioma conhecido. E um mistério que confunde estudiosos, criptógrafos e linguistas há mais de 200 anos. Este é o Codex de Rohan, um dos quebra-cabeças mais estranhos não resolvidos da história. A história do Codex de Rohan começa na Hungria, mas suas origens remontam de uma época muito mais antiga. O manuscrito surgiu no início do século XIX, quando foi doado à Academia Húngara de Ciências por um nobre chamado Gustav Batthyány. O livro fazia parte da coleção privada de sua família, mas como chegou lá, ninguém sabe. Não é um volume grande, apenas 448 páginas, cada uma repleta de escrita estranha e desconhecida. As páginas estão cobertas de textos densos da esquerda para a direita, linha após linha de símbolos crípticos. À primeira vista, parece um manuscrito medieval, talvez um texto religioso ou histórico. Mas existe um problema. Ninguém até hoje conseguiu lê-lo. O alfabeto não corresponde a nenhum idioma conhecido. Os caracteres parecem completamente únicos, mais de 200 símbolos individuais, mais do que qualquer sistema de escrita conhecido. E quanto mais os pesquisadores investigavam, mais estranho ficava. Não é só a escrita que os deixa intrigados. O Codex de Rohan também contém ilustrações. Desenhos detalhados retratando cenas religiosas, batalhas, paisagens urbanas e figuras que parecem ser santos, reis e guerreiros. Algumas imagens lembram a iconografia cristã, enquanto outras sugerem influências islâmicas e hindus, uma mistura incomum para um manuscrito. A arte levanta ainda mais perguntas. As representações da vida medieval indicam que o livro foi criado entre o século XV e XVIII, mas a mistura de imagens religiosas é confusa. Se fosse um texto cristão, por que incluir elementos de tradições orientais? Se fosse islâmico ou hindu, por que contém cruzes? Seja qual for o seu propósito, uma coisa é certa: este livro não foi feito para ser esquecido. A escrita é meticulosa, as ilustrações cuidadosamente dispostas. Quem o criou queria que fosse compreendido. Mas por séculos ele permaneceu trancado atrás de seu texto enigmático. Por mais de 200 anos, estudiosos tentaram decifrar o Codex de Rohan. Linguistas, historiadores, matemáticos e até decifradores de códigos militares. Todos falharam. Uma das primeiras tentativas sérias ocorreu no século XIX, quando estudiosos húngaros o compararam a outras línguas da região: húngaro, latim, romeno e até sânscrito. Nada correspondia. Mais tarde, no século XX, especialistas recorreram à análise de frequência, uma técnica usada para quebrar cifras identificando padrões recorrentes no texto. Nem isso levou a algum lugar. Os símbolos do livro não seguem os padrões normais de linguagem. Algumas palavras se repetem, certos caracteres aparecem com mais frequência do que outros, mas não de forma semelhante a qualquer estrutura gramatical conhecida. É como se todo o livro tivesse sido escrito em uma língua perdida, ou pior, algo que seja completamente sem sentido. Ao longo dos anos, muitas teorias surgiram sobre o Codex de Rohan. Algumas com base em possibilidades históricas, outras muito mais especulativas.
Uma teoria sugere que o livro seja um texto religioso, possivelmente de uma seita cristã secreta. A mistura de imagens poderia indicar uma fé híbrida, combinando elementos de diferentes tradições. Mas, se for por isso, por que o texto seria completamente irreconhecível? Outros acreditam que possa ser uma língua esquecida, dialeto de uma pequena comunidade que desapareceu há muito tempo. Alguns historiadores especulam que poderia estar ligado a runas húngaras, uma forma antiga de escrita usada na Hungria. Nem isso corresponde à estrutura do livro. Há também a teoria de que o livro seja uma fraude. Alguns céticos acreditam que o Codex de Ronhoc não seja um mistério antigo, mas sim uma falsificação elaborada. Eles apontam que o texto parece aleatório demais, faltando a estrutura das línguas reais. Os símbolos não seguem padrões linguísticos naturais, levando alguns pesquisadores a crer que ele foi inventado. Se isso for verdade, surge outra questão. Por quê? Seria uma brincadeira? Uma falsificação do século XIX para enganar historiadores? A tentativa de um nobre de criar uma relíquia de aparência antiga? Se for o caso, o criador foi extremo para torná-la convincente. Mas o principal problema é que ninguém conseguiu provar que ele seja falso. Autêntico ou não, o Codex de Ronhoc continua um enigma. Se não tem significado, por que alguém se daria ao trabalho de escrever 448 páginas de texto? Por que incluir ilustrações detalhadas? Se alguém inventou o texto, por que usar mais de 200 caracteres únicos? Muito mais do que qualquer idioma conhecido. E o mais importante, se é uma fraude, por que ninguém conseguiu prová-lo de forma definitiva? Apesar de incontáveis tentativas, o Codex de Ronhoc permanece indecifrado. Tecnologias modernas já o analisaram, mas ainda sem ninguém conseguir ler uma única frase. Hoje ele repousa em Budapeste, guardado na Academia Húngara de Ciências, onde continua a desconcentrar qualquer um que tente entendê-lo. Seria uma língua perdida? Um código secreto? Uma brincadeira vinda da história? Ninguém sabe. E até que alguém finalmente decifre seu significado, o livro continuará sendo um dos mistérios mais estranhos e impenetráveis da história, com a verdade aprisionada em seus símbolos ainda indecifrados. Se você gostou dessa viagem pelo passado, não esqueça de se inscrever no canal e ver os nossos outros vídeos para outros enigmas e mistérios da antiguidade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.